Então, se esse mundo em que Paulo cresce, vive, respira, dorme, é greco-romano, ele é um judeu, mas a língua, a cultura é grega, então nós temos que pensar numa educação para Paulo greco-romana. Nós temos, então, que entender Paulo inserido plenamente nesse mundo. Só assim podemos falar desse tal mundo cultural para Paulo. E que evidências nós podemos buscar? Que remanescentes textuais nós encontramos nas cartas de Paulo para comprovar essa educação greco-romana que Paulo está recebendo como um judeu de diáspora? O primeiro deles é que suas cartas nos dão, sim, indícios de uma pessoa que passou por uma educação greco-romana, uma educação formal. Que indícios são esses? O primeiro deles é 1 Coríntios 16, 21 a 24, que diz o seguinte: a saudação é do meu próprio punho, Paulo. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Com todos vós está o meu amor em Cristo Jesus. Então, essa saudação que ele reforça que é do próprio punho, ou seja, é Paulo que escreve, ela não deve ser lida de forma corriqueira. Ah, tá, Paulo que assinou, Paulo que escreveu. Não, isso tem uma intencionalidade por trás. Mas, antes de explicá-la, vamos ao segundo exemplo. Vede com que letras grandes vos escrevo, do próprio punho. Né? Isso está em Gálatas 6:11. E o que essas falas de Paulo, elas nos permitem dizer? A referência de Paulo à sua caligrafia é uma marca social distintiva que ele queria evidenciar às comunidades e própria de quem havia passado por uma educação primária. Então, olha que dado interessante. Então, Paulo, ao escrever que ele está colocando uma saudação pelo próprio punho, ao marcar, ao dar uma ênfase para os Gálatas de que as letras que ele escreve são grandes, ele está, então, se colocando como alguém diferente dos demais. Então, ele está marcando que ele tem uma educação formal, que ele é letrado. Lembrem-se, o mundo antigo é essencialmente composto por pessoas que não sabem ler e escrever. A grande maioria era analfabeta. E os índices em ambiente rural eram ainda maiores. Mas Paulo é um homem da cidade, é um homem da urbis, né, como se diz em latim. Então, ele está marcando socialmente que ele tem um status acima de muitos, que inclusive estão no interior das casas-igrejas, das assembleias cristãs. Reparem que toda vez quando eu digo que um texto é lido / ouvido, é para marcar exatamente porque nem todo mundo vai conseguir ler o texto. A própria estrutura da carta, né, ela já é construída de forma a ser ouvida. Então, tem uma construção retórica muito forte. Não por acaso Paulo é acusado em 2 Coríntios de ter uma retórica melhor na escrita, na redação, do que na fala. Ele se expressa muito mal, ele não consegue se colocar bem publicamente. Mas na hora de escrever, ele bate um bolão. Porque ele domina muito bem esse vocabulário greco-romano. Ele conhece muito bem esses artifícios da retórica para a escrita. Então, ele é um homem da letra, ele é um indivíduo que tem conhecimento, tem domínio. E quando ele
faz questão de frisar que as letras são grandes, que ele está escrevendo do próprio punho, é que ele sabe ler e escrever. Ele está dizendo, eu tive uma educação primária e isso já me difere de tantos outros por aí que não tem. Então, é como se ele também estivesse mandando uma indireta para o quê? Lembre-se do debate de Gálatas. Ele já está lá de saco cheio com a galera que está falando, e do que ele fala sobre ser judeu cristão e o que Pedro está falando. Então, Pedro, ele já está querendo se colocar numa marca social, por exemplo, diferente da de Pedro. Dá um destaque maior para si. Isso não pode ser perdido de vista. E autores como Richard Rosley, ao fazer também comentários sobre as cartas paulinas, ele também vai frisar, isso é uma característica do mundo greco-romano. Pessoas, indivíduos letrados, fazem questão de frisar que tem essa marca distintiva. Aqui até eu acabei colocando seu errado, né? Mas aqui era o trabalho do Rock, que faz parte da organização do Sampley, que é esse livro aqui, ó, Paulo no Mundo Greco-Romano, que é uma referência muito boa também que nós temos em língua portuguesa, já está traduzido esse livro. Mas seguindo, ainda falando sobre esse mundo, essa educação, melhor dizendo, greco-romana de Paulo, a gente vai ver que também um outro indício da gente capturar esse Paulo letrado, esse mundo cultural de Paulo, é por meio desse conhecimento que ele tinha de autores clássicos. E aqui eu trouxe apenas um para exemplificar aqui, já que é uma palestra, algo, né, mais simples, mais curto. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 33, que diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Essa fala, a gente sabe hoje que ela é uma citação retirada da peça Thaís, do comediógrafo Menandro, que viveu e escreveu no século III, antes da Era Comum. Século III, antes da Era Comum. Então, essa mesma citação, ela foi empregada por Diodoro de Sicília, né, um historiador grego do século I, antes da Era Comum. Então, é um outro indivíduo letrado também, que está citando Menandro, que está citando esse comediógrafo. Então, percebam. Então, Paulo tem que ter uma bagagem cultural para estar citando um texto de um comediógrafo grego. Olha aí o mundo cultural de Paulo. E percebam, ele não está escrevendo a carta para ele mesmo, ele está escrevendo para ser ouvida, lida. E aí nós temos, por exemplo, autores como Hans Kouzman, que abordam que, a partir das falas de Aristófanes, que Menandro é um desses autores que compõe o mundo cultural e literário greco-romano. Ora, o que eu quero dizer com isso, então? Significa dizer que Paulo, quando decide citar um trecho da peça Thaís, ele sabe que ele não está citando só para ele mesmo. Ele está citando algo que faz parte, então, do mundo cultural greco-romano. Então, não precisava você previamente ser um judeu de diáspora, mas para o indivíduo de língua, cultura grega, esse texto faz todo sentido. Então, não precisava você ter a identidade, o eto judaico. Bastava você ser de cultura grega. Então, olha que dado maravilhoso. Então, é um texto datado do século III, antes da Era Comum. Esse texto tem uma longevidade muito grande. Nós temos Diodoro da Sicília, nós temos Aristófanes, e são dois exemplos de autores clássicos. Mas esse é um texto, Menandro tem mais de 100 peças premiadas,
e que essas peças fazem parte desse mundo cultural greco-romano. Lembrem-se, toda urbis tem um teatro. Isso é base. Então, isso faz parte do mundo cultural. Isso faz parte da realidade de ser grego. Nós temos um manual, né, latino que diz o que constitui uma cidade. E esse manual está lá colocado dentro da cidade o teatro. As escavações que são feitas, bateu, levou. As cidades gregas têm teatro. Então, todo judeu de diáspora conviveu com o teatro. Se ele for, então, um letrado, ele ainda teve a possibilidade de ler. Reparem a citação que eu trouxe há pouco. Paulo faz questão de frisar que ele sabe ler e escrever. Estão escrito a próprio punho. Então, Paulo tem acesso a esse material. Paulo sabe quem é Menandro. Mas não estamos falando só de Menandro. Eu poderia trabalhar com outros exemplos aqui, como Esopo. Então, nós estamos falando de indivíduo essencialmente de cultura grega. Um indivíduo que já vê essa cultura judaica já fluida, né, já borrada com esse mundo greco-romano. Não significa dizer que ele não vai fazer distinções, não vai fazer separações. Percebam que ele estabelece lá o grupo dos eleitos. Então, que os eleitos têm que ter um comportamento, uma moral, mas uma moral que também está inserida nessa educação, nesse mundo greco-romano. Então, atenção a isso. Um terceiro aspecto que nós podemos aí, já para indo, né, para os finalmente, penúltimo tópico, é um Paulo que faz referências a algumas atividades típicas do ginásio. E por que o ginásio eu estou aqui destacando? Porque o ginásio faz parte, é o ambiente onde a educação greco-romana acontece. Nós não temos uma escola, né, uma unidade de ensino, como temos hoje, seja ela pública ou privada, em que você fala, tchau, mamãe, tchau, papai, estou indo para a escola. Não existe isso. A educação é feita em outros moldes. Você tem uma educação, então, pública, para assim dizer, entre aspas, que se dá no ambiente do ginásio. E Paulo faz também referências a esse ambiente, a esse nicho. Lá em 1 Coríntios 9, 24 e 27. Vejam a citação. Não sabeis que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas que se abstêm de tudo, eles para ganharem uma coroa perecível, nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, assim que corro, não ao incerto, é assim que pratico o pugilato, mas não para quem fere o ar. Trato durante o meu corpo e reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Então, olha os detalhes. Paulo fala com muita propriedade do que tem no interior desse ginásio. Ele não fala como indivíduo que fala de forma solta. Ele fala como alguém que já esteve no interior desse ambiente. Ele é alguém que sabe dar características, ele sabe que atividades acontecem no interior desse ginásio. Então, alguém que frequentou ou frequenta esse ambiente. E por que isso é importante? Aí eu pego uma outra citação lá do Rock. O ginásio era também o principal lugar para instrução educacional, de modo que a descrição específica
E a curada que Paulo faz dessas atividades, por exemplo, só um corredor ganha o prêmio, em 1 Coríntios 9, 24, que a gente acabou de ler, indica a sua familiaridade com essa instituição atlética e educacional, e uma educação aí moral, cívica, o que significava ser um cidadão para a polis, barra urbis. Então, olha que dado interessante. Então, de novo, Paulo nos pontuando que esse mundo é um mundo greco-romano. Então, se Paulo discorda ou dá continuidade a esse mundo greco-romano, ele faz porque ele foi criado nesse ambiente, ele não foi de uma hora para outra apresentado. Ele não tenta segregar desse ambiente, muito pelo contrário, ele escreve a partir desse ambiente. Então, nós estamos falando de um indivíduo que, linguisticamente, culturalmente, religiosamente, está inserido no ambiente greco-romano.